Você já percebeu como é fácil se perder? Você senta para estudar, abrir um livro, focar numa tarefa importante e em poucos minutos seu olhar já vagueia pela tela do celular. Sua mente começa a projetar listas de compras, pensamentos aleatórios, desejos imediatos. E o pior, isso não é culpa sua. O mundo em que vivemos foi meticulosamente projetado para sequestrar sua atenção. Algoritmos, notificações, cores vibrantes, sons que piscam na sua audição como luzes de emergência, tudo isso é parte de uma guerra silenciosa, onde o campo de batalha é o seu foco. E nessa guerra, quem não tem consciência, perde. Nesse vídeo, eu quero te guiar por uma jornada profunda sobre foco e concentração. Não com fórmulas mágicas, nem com promessas vazias, mas com fundamentos sólidos que unem psicologia cognitiva, neurociência comportamental e experiências humanas tão reais quanto o cansaço que você sente no fim do dia. Mas antes, te proponho um desafio simples. Fique comigo por 8 minutos. Apenas isso. 8 minutos sem olhar notificações, sem checar a aba do lado, sem abrir novas janelas. Porque se você não consegue manter sua atenção em um único conteúdo por esse pequeno intervalo de tempo, como espera conquistar algo grande, complexo, transformador? A verdade é que foco não é um dom, foco é uma construção. E para construir, precisamos entender que ele se sustenta sobre duas colunas: o estímulo interno, que nasce dentro da mente e da disciplina, e o estímulo externo, que molda o ambiente à sua volta como um arquiteto molda o espaço para que ele trabalhe a seu favor. A mente por si só é poderosa, mas até mesmo monges experientes tremem quando precisam meditar no meio do caos. E se até eles se perdem, imagine você, que está no meio de um mundo hiperconectado, sobrecarregado, barulhento. É por isso que precisamos atacar dos dois lados. Tudo começa com um princípio simples, mas devastador. A mudança constante de tarefas destrói sua energia. Cada vez que você interrompe o que está fazendo para responder uma mensagem, seu cérebro consome energia para reconfigurar seu estado mental. Esse processo, chamado de custo de transição cognitiva, é invisível aos olhos, mas brutal ao seu desempenho. Ao final do dia, você não termina nada, se sente exausto e com a terrível sensação de improdutividade. Como resolver isso? Imagine-se no lugar de Hernán Cortés, desembarcando em território desconhecido e ordenando queimar os próprios navios. Sem escapatória, sem volta, apenas um caminho, o da conquista. Quando você queima seus navios, também elimina as opções que te distraem. O segredo? Use extensões que bloqueiam sites, aplicativos que te impedem de vagar pela internet, e crie ambientes onde o único destino possível é seguir em frente. Um dos melhores aliados que encontrei nos últimos tempos foi um aplicativo chamado Forest. Diferente do Pomodoro clássico, ele gamifica o seu tempo de foco. Você planta uma árvore virtual, e se você resistir à tentação de tocar no celular durante o tempo cronometrado, ela cresce. Caso ceda, ela morre. Parece infantil, mas há um mecanismo poderoso por trás disso: a recompensa visual imediata. Em vez de apenas evitar distrações, você visualiza o resultado da sua disciplina, constrói uma floresta. E cada árvore é um lembrete: eu venci aquele momento. Pode parecer simbólico, mas símbolos moldam nosso comportamento mais do que imaginamos. Use esse tipo de recurso não só para estudar, mas também para conversar com seus amigos, para jantar com alguém que você ama, para estar presente. Porque estar presente virou um luxo. Mas e quando a distração vem de dentro? Quando não é a tela, nem o som, nem as pessoas, mas o próprio pensamento que sabota? É nesse momento que entra uma ferramenta simples, quase tosca, mas de uma eficácia absurda: a folha de distrações. Mantenha perto de você um papel em branco. E toda vez que uma ideia intrusa surgir, anote. Comprar sabão em pó. Marcar dentista. Responder fulano. Anote tudo. A mente não suporta esquecer, então ela insiste. Mas ao registrar, você retira o pensamento do circuito ativo e libera espaço cognitivo para continuar. Parece insignificante,
Mas essa prática muda o jogo. Anotar é uma forma de esvaziar o ruído e proteger sua atenção, como quem fecha janelas num quarto onde o vento insiste em entrar. Agora precisamos ir mais fundo. Precisamos trabalhar a musculatura interna do foco. E para isso, não existe atalho mais eficaz do que a meditação. Esqueça todo o misticismo. Não se trata de chakras, mantras ou estados transcendentes. Meditar é o ato de sustentar o vazio, de olhar para dentro e resistir à correnteza do pensamento. É como erguer pesos invisíveis com a mente. Quando você tenta pensar em nada por 5 minutos ou apenas observar sua respiração, está construindo resistência ao caos. Está refinando sua capacidade de escolha. Quem medita não é mais sábio por si só, mas tem um controle mais afiado sobre o que escolhe pensar. E isso, numa era de bombardeios mentais, é um superpoder. Mas o corpo também fala, e se ele não estiver apto, sua mente não irá muito longe. Sono, alimentação e movimento são as 3 engrenagens silenciosas do foco. Dormir mal, comer industrializados, viver sedentário, tudo isso transforma seu cérebro num campo em chamas. O cansaço vira bruma, o açúcar vicia, o sedentarismo emburrece. 30 minutos de caminhada por dia já mudam a química do seu cérebro. Dormir num ambiente escuro, fresco e silencioso permite que a restauração mental aconteça de forma real. Comer comida de verdade, frutas, legumes, proteínas limpas, devolve à sua biologia aquilo que ela foi feita para consumir. E tudo isso, mesmo sem perceber, reflete em sua concentração. Você se torna mais afiado, menos irritadiço, mais presente. Não subestime o corpo. Ele é o veículo que carrega sua mente até onde você quiser chegar. E por fim, precisamos falar das distrações que estão fora do seu controle. Gente falando alto, mensagens inesperadas, fome repentina. São sabotadores imprevisíveis, mas não são intransponíveis. Antecipe, prepare o cenário antes de começar. Escolha o local ideal para você, seja a biblioteca, cafeteria ou um canto do seu quarto com fone de ouvido. Avise as pessoas ao seu redor. Alimente-se bem. E, acima de tudo, escolha um horário em que sua energia está mais alta. Foco é também sobre planejamento, sobre inteligência emocional aplicada ao tempo. Se você espera que o mundo colabore espontaneamente, vai se frustrar. Mas se você organiza o ambiente com a mesma dedicação com que organiza suas metas, o mundo começa a se moldar à sua intenção. Foco não é força de vontade, é estratégia, é estrutura, é consciência. E agora que você sabe disso, a pergunta muda. Você vai continuar lutando com a mente desarmada ou vai construir o arsenal silencioso contra o caos? E talvez, no fundo, tudo o que buscamos seja isso. Um instante de presença verdadeira. Um momento em que a mente se aquieta, o ruído se desfaz e a vida se revela em sua nitidez mais crua. Foco não é apenas produtividade, é liberdade, é a arte de estar inteiro em um mundo fragmentado. Quando você silencia as distrações, você ouve mais do que o som. Você ouve a si mesmo. Você começa a perceber que cada escolha sua constrói uma floresta invisível, feita de intenções, hábitos e pequenas vitórias diárias. E nessa floresta, cada árvore plantada com atenção é um símbolo silencioso de quem você está se tornando. Se algo em você se moveu, se uma verdade pequena brilhou no meio do caos, então deixe que esse movimento se transforme em gesto. Curta este vídeo, comente sua experiência e compartilhe com quem também precisa reconquistar o próprio tempo. E se sentir que há sentido aqui, inscreva-se, mas não como quem clica, como quem decide desperta.